todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista. Você que está me acompanhando, que está crescendo, evoluindo comigo, sabe que hoje é a chave 49 do nosso despertar. SPR3, qualidade versus defeito. Deixa eu contar para vocês aqui. Como vocês sabem que eu atrasei algumas chaves, mas mesmo assim eu tô gravando, mesmo um pouco atrasada, mas entregando uma por dia. Essa chave aqui foi a chave de segunda-feira e ela foi assim, 1h20 de aula. Acredito que é a chave mais, de digestão, a mais difícil. Então, qualidade versus defeito. Uma chave que eu anotei 2 páginas. Vou compartilhar tudo com vocês, mas tem um crescimento muito profundo aqui. Acredito que entender isso aqui é fundamental para o nosso crescimento. Primeiro que você e eu, nós fomos criados, educados para sermos pessoas bonzinhas, boazinhas. E até eu tenho sobrinhos e a gente fala assim, você não pode fazer isso, você tem que ser bonzinho. Nós educamos, nós fomos educados para sermos pessoas boazinhas. E aqui começa tudo, porque nem todo mundo tem só qualidade, nós também temos defeitos. Então, a diferença é, qualidades, elas têm que ser mostradas no dia de paz. E os defeitos, eles têm que ser mostrados no dia de guerra. Então, a gente começa aqui. Usar a qualidade no dia de paz e usar o defeito no dia de guerra é que faz toda a diferença. Olha, vamos pensar nessa construção aqui, porque foi uma chave difícil até para eu virar essa mentalidade. Então, eu quero passar isso para vocês crescerem comigo. Então, nós precisamos ter nossas qualidades, nossos defeitos bem definidos, primeira coisa. E aí o Pablo fala uma coisa assim, que eu já sabia e que você já sabe. 1000 acertos talvez não vai render nenhum aplauso, ninguém vai te aplaudir. Mas um erro silencia todos os seus acertos. Esses 1000 acertos são esquecidos se você errar uma vez. Então, significa que o meu defeito, ele tem mais visão e, às vezes, ele é mais importante do que as minhas qualidades. Então, vamos pensar aqui. Defeito e vício são coisas ruins, mas elas são necessárias. E, por exemplo, se você é uma pessoa que não consegue levantar, causar, alcançar essa ira, algumas coisas suas vão ficar empacadas porque elas precisam de uma revolta para se resolver. Precisa da ira. Então, às vezes, por exemplo, nós não sentimos vontade de fazer alguma coisa, mas tem que gerar uma ira para que eu faça. Então, vou dar um exemplo aqui, treinar. É gostoso ir para academia? É gostoso pegar peso e treinar? Não, mas é a sua ira quanto à situação que você tá. Não quero mais, não aceito mais essa revolta, essa ira que faço fazer. Por quê? Porque se você atacar, vou deixar, você nunca vai fazer. Então, aí já mostra uma coisa. E aí o Pablo fala, gente, que despertar nesse versículo. Esse versículo bíblico fala da ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha, eu sempre ouvi esse versículo e eu não tinha o discernimento dele. Irai-vos, mas não pequeis. Ok, preciso me revoltar, mas não gerar um pecado. Até aí a gente entende, né? Mas aonde que a gente peca? Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que significa isso aqui? É que eu tenho sim que me revoltar, e aí a gente vê Jesus se revoltando contra o templo, contra os filisteus, se revoltou contra Pedro, quando Pedro falou com ele que não era para morrer na cruz. Ele falou, aparta-te de mim, Satanás. Então, ele teve os momentos de ira dele, de revolta, sempre focado no propósito dele. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Código importante que a gente extrai aqui, que o seu defeito ele tem que ser acionado, mas resolva rápido. Esse não se pôr o sol sobre a vossa ira significa que o problema que a gente tem é quando a gente fica remoendo o pecado, é quando eu alimento o sentimento. Então as emoções vêm, canaliza, explode, mas resolve rápido. Resolve, porque se você ficar remoendo vai virar pecado. Então a verdade aqui é, quando o sol se põe, é porque o dia já passou e no dia seguinte, se eu ainda me permaneço irado, eu gerei um pecado, eu gerei um
um sentimento de alimentação dessa emoção ruim. Então, seja rápido nas emoções, resolva rápido. Seja rápido nas suas ações, resolva, exploda e resolva. O tempo, ele pode ser sua qualidade ou seu defeito. Se eu governar no tempo, governei, gerenciei, explodi, resolvi, ele é uma qualidade. Agora, se eu deixar isso se arrastar, virou um defeito. Qualidade e defeito se comunicam. Aqui começa o entendimento real dessa chave, tá? Qualidade e defeito se comunicam, eles são feitos da mesma matéria. Andar com qualidade no dia da guerra ou andar com defeito no dia de paz não serve para nada. Porque, por exemplo, o dia da guerra é para eu chegar com fúria. Se eu chego com qualidade mansinha, resolveu o quê? Nada. Da mesma forma que, se tá todo mundo na mansidão, se é na calmaria e eu chego furiosa, eu gerei um defeito e eu gerei afastamento das pessoas. Tá incompatível. Então, defeito vale mais que a qualidade. Olha o que eu falei lá, que o defeito vale mais que a qualidade. Lembra que se você acertar 1000 vezes e errar uma, perde-se tudo. O defeito vale mais que a qualidade. Se o seu defeito não é conhecido, ninguém tem temor em relação a você. Então, temor, respeito é respeito. Temor é um respeito extremo. Se a pessoa tem um defeito e ele é reconhecido, é aquela pessoa séria, quem vai pisar nela? Quem vai fazer bagunça com ela? Não vai. Por quê? Porque tem um temor extremo quando o seu defeito é reconhecido. Então, defeito é uma qualidade em excesso. Então, vamos começar a virar essa chave aqui. Exemplo, autoconfiança é uma qualidade. Se ela estiver em excesso, ela vira arrogância. Então, para ter paz, eu preciso vencer a guerra. Então, no momento de guerra, eu uso a arrogância. E no momento de paz, eu tenho a autoconfiança. Qualidade e defeito são da mesma matéria-prima, que é o que eu disse. Mas a qualidade, ela está no meio e o defeito está nas duas pontas. Então, vamos lá. Faltou energia é um defeito. Excesso de energia também virou um defeito. A energia é a qualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que é engraçada. Uma pessoa engraçada é uma qualidade. Se ela for muito engraçada, ela vira defeito, ela vira uma palhaça. Aí ela já virou um defeito. Defeitos são bombas nucleares e elas devem ser usadas apenas quando necessário. Eu tenho, você tem, então tá aqui guardado. Não existe guerra infinita. Então, as pessoas, os países que têm a bomba nuclear, eles usam quando necessário. Eles têm um defeito, mas eles usam quando necessário. Qualidade e defeito são a mesma coisa. Olha o que o Pablo trouxe. Isso aqui eu acho que tem que fazer o mesmo sentido que ele trouxe para mim, tem que trazer para você. Qualidade e defeito, mesma coisa. O que a gente precisa saber ou fazer? Aprender a ler o tempo para resolver e o tempo para saber como mudar, como usar. Então, por exemplo, o tempo de guerra, eu vou usar a minha característica como um defeito, eu vou potencializar isso. E no tempo de paz, eu vou usar como qualidade. Como saber usar o defeito? Pegue a qualidade e multiplique, exagere essa qualidade. Então, por exemplo, a autoconfiança que a gente falou. O excesso dela é arrogância, mas a falta dela é fraqueza. Então, se eu fico nas extremas pontas, arrogante ou fraco, isso é defeito. A qualidade está em ser autoconfiante. Defeito vale mais que a qualidade, por quê? Porque a gente tem que usar pouco. Então, quando você ativar o seu defeito, não é o tempo todo que você vai usar o seu defeito, você vai ativar quando necessário. Faça propaganda do seu defeito. O que o Pablo trouxe aqui? Ele usou os países, Estados Unidos, China, que tem armamento nuclear. Os Estados Unidos, nem é aquilo tudo, ele fala da propaganda, o quanto de filme de guerra que ele faz, para mostrar para o mundo, fazer uma propaganda para ele impor respeito sobre ele. Então, faça propaganda do seu defeito. Para quê? Para impor respeito. Propaganda é a arma do negócio. Defeito. Você tem que testar para ver se dá conta. Então, a gente tem que testar o nosso defeito e tem que fazer propaganda dele. Aí, ele falou sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, por exemplo, quando a pessoa ira, a gente pensa assim, nossa, essa pessoa não tem controle emocional, porque parece que ter controle emocional é ser bonzinho, é ser zen. Nada disso.
Isso também é uma mudança de chave importante aqui. Inteligência emocional é você no comando, sou eu no comando. Não tem necessidade de ser bonzinho e isso não tem nada a ver com inteligência emocional. Mesmo que se precisar irar, você ainda tem inteligência emocional quando você é intencional nessa ira. Quando você está no controle e sabe o momento de começar e terminar. Intencionalidade é sinônimo de inteligência emocional. Então, se Deus, que é perfeito, gente, olha isso aqui, coloca no seu coração. Se Deus, que é perfeito, não agrada a todo mundo, imagina nós. Nós temos que nos posicionar e não que agradar. Primeira coisa. Ele não agradou, nós também não. Você é uma pessoa que foi criada para ser, isso aqui é forte. Você e eu, nós fomos criados para ser um bosta na vida. Por quê? Porque você quer só usar as qualidades. Sabe o bonzinho? Você tem que ser bonzinho. Seja um menino bonzinho, uma menina boazinha. Essa ideia, nós fomos educados para ser um bosta na vida, para ser sempre bonzinho. Mostre seus defeitos, mas seja intencional e pontual. É naquele momento, resolva, explode, coloca ordem na coisa e não deixa dormir com aquele sentimento. Seja uma pessoa boa, mas nunca boazinha. Porque boazinha vai se ferrar na vida. Pare de se preocupar com o que estão falando. Fica com a sua identidade. Só se preocupa com a sua identidade. Aí, isso aqui fez muito sentido para mim. Vários de nós, aí eu me coloquei aqui, tá? Porque eu já me vi assim. Vários de nós somos mulas e jumentos de outras pessoas. Se nós usarmos o defeito que nós temos, ninguém vai montar no nosso lombo. Porque vários de nós, a gente só serve de burro de carga para os outros montarem em nós. Nós não precisamos ser um cavalo que morde os outros. Não é isso. Mas podemos deixar de ser um cavalo que as pessoas montam e nos tornar um cavalo que as pessoas apostam. Um cavalo campeão. Fazendo o quê? Mudando os nossos resultados. Essa para mim foi a chave mais impactante até hoje. Então deixa de ser trouxa. Invista em energia para tirar da sua rota as pessoas que não têm compromisso com o seu resultado e com o seu propósito. Deixa de ser trouxa. Isso foi um tapão na minha cara. Deixa de ser trouxa. Tira da rota. Quem não está comprometido com o seu resultado tem que sair fora. Como fazer para as pessoas te respeitarem? Aí o legal dessa chave é que o Pablo trouxe diversos códigos e ensinou. Como que a gente faz para as pessoas nos respeitarem? Primeira coisa, se respeite. Às vezes as pessoas não estão te respeitando porque você mesmo não se respeita. Como aprender a causar temor nas pessoas? Falar e cumprir. Então, se você falou, cumpra. Mostre posicionamento, que você é uma pessoa de palavra. Com filho, principalmente, né? Às vezes a gente fala e o coração é mole e daqui a pouco a gente não cumpre. Segundo, dá resultado, mostre os seus resultados. É importante aqui. Terceiro, fazer propaganda de guerra, que é o que a gente falou. Mostre os seus defeitos. Muitas vezes ficar em silêncio na hora da discussão é um ponto positivo demais. Faça silêncio, o silêncio dói. Aí na hora da discussão, faça silêncio. Isso também causa temor. Segundo, quando terminar uma guerra, não abra um sorriso. A indiferença no pós-guerra é fundamental para mostrar o seu valor. Então, seja indiferente. Marido e mulher, às vezes você entrou na guerra, no combate e quer resolver. O pós-guerra, no dia seguinte, você já está rindo, beijando e abraçando. Não, mostre o seu valor. Mostre essa indiferença no pós-guerra. O silêncio aqui é muito importante. Então, ele disse sobre isso. Então, vamos para a experiência, chave longa, intensa, fundamental para a minha transformação. O que eu entendo aqui? Que os meus defeitos e as minhas qualidades são as mesmas. O que vai mudar é a potência que eu vou usar, em que momento. Se eu estou na guerra, eu preciso mostrar o meu defeito, gerando uma multiplicação sobre a minha qualidade. Então, escreva 5 transformações de chaves até hoje que te trouxeram até aqui, que mudaram de verdade.
E aquela que menos deu resultado é porque a guerra não foi vencida. Então, se ainda está na guerra, precisa gerar potência para resolver essa pendência. Então, chave entregue. Uau! Uau! Como foi profundo isso aqui. Temos defeitos e qualidades. Defeitos são ruins? Jamais. Defeitos são necessários, devem ser pontuais, devem ser intencionais e não devem durar de um dia para o outro. Não devem deixar a coisa atrelar os nossos sentimentos e ficar ali o tempo inteiro remoendo nas nossas emoções. Bora virar essa chavinha? Chave 49, perfeita, entregue aqui para vocês. Vejo vocês amanhã na chave 50.